Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião de estudo do Livro dos Espíritos da Casa do Caminho. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, Pluralidade das Existências, vai da questão a 166 a 168, né? E é o que nós vamos ver hoje. Mas antes, né, que seja com as bênçãos de Dr. Bezerra, que é o nosso querido patrono, Dr. Erma, nosso diretor espiritual da nossa Casa do Caminho, os nossos amigos benfeitores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que pedimos a permissão para iniciar esse nosso estudo de hoje. Então, o tema de hoje, ele trata, logo no seu início, né, a reencarnação. É o primeiro item, né? E Kardec começa perguntando na questão 166. Mas antes de eu entrar nas questões propriamente ditas, né, vamos lembrar aqui uma passagem de Dr. Bezerra, né, lá naquele livro, Uma Carta do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, que lá num trecho, quando ele estava sendo questionado, Dr. Bezerra de Menezes, e ele pergunta, né, ao questionador, né, me explique a justiça divina sem a reencarnação. Fica difícil, né? Realmente, né, para nós, né, nós ficaríamos sem chão, sem perspectiva de um futuro feliz, né, de uma razão lógica até de entender Deus, né? Aí eu estava lembrando também, lá no começo, logo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, né? Meu reino não é deste mundo, né? Meu reino é deste mundo, né? Aí que Jesus fala sobre esse aspecto, né? Também sobre esse aspecto, né? Aonde nós estaríamos se não, né, se não houvesse a reencarnação? Como é que nós estaríamos? Como é que nós admitiríamos a justiça? Como é que nós entenderíamos? Lá na época de Jesus não falou, porque isso, obviamente, né, eles não teriam condição de entender. Mas o Espiritismo, como nós sabemos aí, né, e viemos estudando, né, há bastante tempo já, né, e recordando várias vezes as mesmas questões do Livro dos Espíritos, estudando, né? Então nós já sabemos que nós ficaríamos realmente, né, desprovidos de qualquer sentido, né? De qualquer sentido se não houvesse a reencarnação, até a nossa evolução, né? Então a reencarnação como diz no próprio Livro dos Espíritos, na questão 222, né, 222, né? Se existe um dogma na doutrina espírita, esse dogma é o dogma da reencarnação, que é a base da doutrina espírita, né? A base da nossa doutrina espírita. Tudo está baseado na vida futura, que a reencarnação nada mais é que você crer na vida futura, né? A nossa evolução, o nosso progresso. Então, o doutor Bezerra explica bem isso lá no livro dele, né? O doutor Bezerra diz assim, não basta você crer, é preciso saber por que cremos, né? Então, nós temos que entender isso. E a doutrina espírita, realmente, né, é bem explicada na doutrina dos espíritos, né? No espiritismo, né? Então, ela nos dá a certeza, né, esses ensinamentos todos da soberana justiça e bondade do Pai, né? Então, isso para nós é ponto fundamental. Aí está a justiça divina, na reencarnação está a justiça divina. Isso é falado depois, obviamente já é dentro do bojo da doutrina espírita, né? No céu e inferno, né? Então, tudo nós falamos. Mas para nós é um ponto de partida fundamental, né? Porque sem a reencarnação, para nós nem a doutrina teria sentido, né? Porque nós falamos com os espíritos, e olha como é que nós somos orientados, né, pelos espíritos, que para nós isso é ponto passivo. Então, não só estou lembrando isso aqui, né? Porque até nesses nossos estudos que estão sendo online, né? Eu até vou fazer quando eu tiver com a reunião com os companheiros, né? Para ver se a gente pode saber o nome das pessoas que estão vendo, né? Se fosse uma coisa assim, porque eu não sei quem está vendo aqui, se é aqueles companheiros que já estão conosco há muito tempo na Casa do Caminho, se tem algum companheiro novo que está chegando agora para estudar o Livro dos Espíritos, nós ficamos assim meio que tateando, né? Mas, normalmente, nós estamos aqui para isso, para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês, porque nós também, apesar do tempo que nós estamos aqui, nós também temos muitas dúvidas, muito que aprender. As dúvidas é muito aprendizado. Cada vez que a gente lê, a gente abre-se uma perspectiva muito maior para todos nós, certo? Então, dito tudo isso aí, né, vamos passar as nossas questões propriamente ditas, né?
E na questão 166, são as questões ótimas, né? Kardec pergunta assim: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Olha aí a reencarnação, experimentando uma nova prova numa nova existência. Aí vem a subpergunta: a alma realiza essa nova experiência? Será a sua transformação como espírito? A alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é-lhe necessário uma prova na vida corporal. É aquela prova dos 9, né? Lá no mundo espiritual a gente aprende, agora tem que passar aqui na prova dos 9, que é o mundo corporal, passar a ver se você aprendeu, se você se arrependeu, se você está realmente a fé que nós devemos ter, né? E principalmente o trabalho no bem, né? Seguir tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar através do seu evangelho. Então isso aí para nós é fundamental, né? Aí Kardec ainda pergunta assim: parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter deixado o corpo, toma um outro, ou melhor, dizendo, ela reencarna num novo corpo. É assim que deve se entender? Aí os espíritos respondem: é evidente, é claro, né? Nós já sabemos isso aí. Né? O corpo que ficou lá, ficou. Né? Isso também é uma coisa óbvia para todos nós. Né? Morreu, tá entendendo? Né? O corpo é que vai se deteriorar, vai lá, né? Nós sabemos, é um nome assim, meio coisa assim, mas para onde todo mundo vai para o cemitério, vão ficar só os ossos lá, muitos daqueles ossos vão servir de estudos, né? Vão para as faculdades. Então há uma série de fatores que acontecem, mais do que o corpo, o espírito, ele permanece. O espírito, nós somos imortais, então o espírito permanece, ele vem em outro corpo, em outra situação, né, com outros pais. É um conjunto de fatores que a doutrina espírita explica para a gente, né, dentro do raciocínio lógico, né, dentro do nada de fantástico, extraordinário, dentro de uma lógica clara e evidente, né, que nós sabemos, né? E não foi a doutrina espírita, né, que trouxe essa crença da imortalidade, teoricamente, né? A imortalidade da alma. Ela existe há milhões de anos, né? Desde os primórdios, o pessoal não sabia como, né? Como é que funcionava aquilo ali, mas sempre todo mundo acreditou na imortalidade da alma. O próprio Cristo fala no Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, né? Aí depois tem um pedaço lá que Kardec explica, né? Se eu não estou enganado, e quer dizer, né? Todo cristão todo cristão acredita na imortalidade da alma, né? O Kardec dá nisso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, é o item primeiro logo, né? O item primeiro logo, se eu não estou enganado, né? Mas aí a gente vai ver lá, a gente confere lá, qualquer dúvida a gente confere lá. Então não foi a doutrina espírita que trouxe a imortalidade da alma. Ela existe há milhões de anos, em muitas seitas, milhões de religiões também. A doutrina espírita, através de Kardec, né? E os bons espíritos que ditaram todo esse nosso conteúdo para Kardec formatou as instruções dos espíritos, né? E nos mostra quem somos, de onde viemos e para onde iremos ou chegaremos pela lei divina do progresso, né? Então a doutrina espírita traz toda essa abrangência para todos nós, né? E recordando até, porque nós passamos um pouco tempo nela, que às vezes a gente esquece, né? A gente esquece na questão 115. Antes de falar da questão 115 também, eu tenho uma teoria minha, né? Não é teoria minha, né? Eu, quando eu estava lá com os companheiros na Casa do Caminho, eu sempre comentava com eles sobre isso aí. A doutrina espírita não é esse momento que nós estamos estudando aqui, a questão de 166 a 168. Não, a doutrina espírita é todo aquele Pentateuco, ela está contida tudo ali. Então você tem que estudar tudo, obviamente, tem que, né, ou ler tudo, pelo menos, né? Porque saber tudo a gente não vai saber nunca, porque é um estudar sem fim, né? Um conhecimento sem fim, é um aperfeiçoamento sem fim. Como dizia o Altivo, né? Aqui não tem faculdade, aqui ninguém se forma. Já li o Pentateuco, sou formada. Não é não. Nós temos muito que aprender, não é isso? Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente interpreta, a gente vai interpretar de uma maneira, porque nós estamos evoluindo. Então, nós já passamos por várias dificuldades e nós já entendemos melhor as coisas, né? Então, é um todo. A doutrina espírita é um todo. Não é o que apenas nós estamos estudando aqui. Por isso que eu estava falando aí do Evangelho, você tem até lá o céu e o inferno, né? É um todo, né? É um todo, né? Mas na 115, que nós passamos há pouco tempo, né? Lá o Kardec perguntou assim, dentro dos espíritos, essa pergunta é fundamental para responder essas que vêm depois, né?
dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Deu a cada um deles uma missão com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele. A felicidade eterna e sem mescla está para eles nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que está destinado. Outros só a suportam murmurando e assim permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Né? Então a resposta é bem objetiva, bem clara, que os amigos benfeitores deram para todos nós, está lá inserida na questão 115. Então é isso aí. Né? Então, quando diz aqui Deus lhe impõe, aceita a prova como submissão, que a submissão, nós temos que aceitar Deus, do nosso coração, aceitar Deus, aceitar as coisas que chegam para a gente. Deus está no comando de tudo, tudo está no cabimento da lei, né? Então nós temos que ser resignados, temos que ser obedientes, né? Então nós temos que ter essa condição e não murmurar, né? Eu vou murmurar de quê? Deus não fez nada para mim. Você entende? Eu estou agora, né? Porque devido a essas encarnações que nós passamos aí, eu estou agora me quitando, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer assim, né? Com as coisas que meus débitos com a lei. Eu não devo a ninguém senão a lei de Deus. Eu não devo a ninguém senão a lei de Deus. Eu infringi quem? A lei de Deus. Deus me criou simples e ignorante para chegar à perfectibilidade. Então, nesse meio tempo, eu não fui criado ontem, nem é a minha primeira encarnação, então, nessas muitas encarnações que eu não sei quantas eu tive, tá entendendo? Mesmo que fosse nessa, só nessa aí eu estava danado, tá entendendo? Se Deus não fosse bondoso ou misericordioso, nós estaríamos devendo muito, né? Como nós falhamos, como nós temos olho grande, como nós falamos mal do vizinho, como nós não temos misericórdia, como nós não temos benevolência, indulgência, né? Caridade ainda, né? Então, gente, só nessa encarnação, olha quanta coisa a gente está devendo à lei de Deus. Então, nada mais a gente tem a falar sobre isso aí. Então, tá de bom tamanho para a gente seguir em frente, tá entendendo? Fazendo o nosso papel. O nosso papel é seguir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí vem na questão 167, vem de novo, né? Kardec perguntava muitas vezes, então qual é o objetivo da reencarnação? Olha lá, a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade, isto é, sem isto não estaria a justiça de Deus, né? Então, o objetivo da reencarnação é isso aqui, a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade, não só nosso, mas da humanidade. Se nós olharmos para trás, né, nós que fomos lá do tempo da Lario, lá que nós estivemos lá naquelas brigas, se nós não estivemos lá nas guerras santas, né, como a gente diz assim, se eu não atirei pedra lá em Cristo, a gente costuma dizer essas bobagens todas, mas de repente é uma bobagem que é verdade. Então nós estamos aqui para isso aqui, para nos conduzir agora pelo caminho melhor possível, né? E a doutrina espírita fala o tempo todo para a gente. Aquele evangelho que a gente diz, é o nosso livro de cabeceira. É realmente o livro de cabeceira ali. Ali está todo o caminho a ser percorrido. Só que ali o remédio que Jesus traz para a gente ali, para nós ainda é bem amargo. Mas quem tomar aquele remédio já começar aí, né? Ele começa a ficar doce, começa a ficar adocicado e a gente aí vai progredir. Porque o único caminho que conduz a Deus é você fazer tudo aquilo que Jesus ensina através do seu evangelho. Certo? Então, essa resposta, como eu falei para você, da 115, né? Vai tudo depender do nosso livre-arbítrio, né? Essa nossa progressão, essa nossa rapidez, que a gente vai chegar lá, o nosso livre-arbítrio. E ele define, nós temos que usar o livre-arbítrio da melhor maneira que nos convém. E o melhor caminho que nos convém é usar a caridade como Jesus nos ensina, benevolente, indulgente e perdão aos nossos inimigos, né? Então, esse é o único caminho, como Jesus diz lá, até diz no Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 886, lá na frente, mas lá na frente vamos passar por ela ainda, né? A caridade, como Jesus nos explica, né? É o único caminho que conduz a Deus, certo? Na 168, né? O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Os espíritos, olha para a doutrina espírita, como é que a coisa é bem óbvia. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais.
né? Então, isso aí também não é para o nosso bico ainda, não. Nós temos, nas nossas impurezas, está muito coisa assim, né? Então, o único que quando a gente vai progredindo, até ele passa, nós estamos na escala de baixo, né? Espíritos ainda imperfeitos, vamos passar por bons espíritos. Espírito puro só tem Jesus que nós conhecemos, né? Então, ninguém aqui se propõe a isso, aí é uma coisa para nós inimaginável, assim, né? Então, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, e está de bom tamanho para a gente entender isso aí, que ele nos guia bem, nos conduz, sempre nos perdoa, nos ama, tudo isso é de Jesus, mas ele é Jesus, né? Nós estamos na escala de baixo, ainda nós não somos nem doutor Bezerra, nem doutor Erma, nem Santo Agostinho, nem Antônio de Aquino, nem São Francisco de Assis, então nós temos que nos contentar com o que nós somos, temos que olhar para dentro de nós, não conhece a ti mesmo e vamos nos examinar, certo? Na 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Nós respondemos lá na frente, não. O que caminha mais rápido poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. É o que eu falei para vocês. Para chegar àquela perfectibilidade, para chegar a Jesus, como a gente diz, o espírito mais perfeito que a gente conhece, gente, é um caminhar para nós. Jesus era Jesus há 5 bilhões de anos. Ele é um engenheiro sideral, construtor do planeta Terra, né? Então, é uma coisa incomensurável para nós a gente admitir. Eu não sou. Claro que a gente não é. Você está entendendo, né? Está longe, está muito, bilhões de anos, está entendendo, né? Mas nós temos que nos mirar nele. Ele deixou o passo a passo que Jesus ensina, o mais simples possível. Benevolência, indulgência, caridade, amor ao próximo. O amor ao próximo, o Evangelho fala o tempo todo no amor ao próximo. O Livro dos Espíritos fala o amor, né, quando vai chegar lá nas leis morais, amor ao próximo, amor a isso, nós temos que aprender isso. Espero que a pandemia tenha nos ensinado a amar ao próximo. Ficamos em casa, aqui estamos constrangidos, coagidos, né? Agora, quando pensei que fosse acabar tudo, voltou de novo essa cepa, não sei o quê. Então, nós estamos aí com essas dificuldades todas de voltar para a nossa casa do caminho e colocar tudo isso em prova, né? Então, gente, nós temos que nos cuidar. Você vê, até isso é difícil, né? Até isso é difícil para a gente aí. Todo mundo está falando, não, mas não, vacinas para um é bom, para outro não é. O cara faz acreditar a vacina, o outro acredita na vacina. Aí fica uma briga e todo mundo morre. Já chegamos a 620 mil mortes, né? E aí ninguém fala nisso aí. O que é bom, o que não é bom. Ficam discutindo aí o sexo dos anjos, tá entendendo? Se todo mundo se tratasse, se todo mundo cooperar. Agora então, você vê, agora teve Natal, vai ter Réveillon, Carnaval, vai ter Carnaval, aí já estão pipocando, agora não querendo Carnaval. Eu estava vendo na Europa, que agora está esse caos total na Europa, né? Eu gosto de futebol, estou aposentado, estou em casa, fico vendo. Eu estava comentando até com a minha esposa. Os estádios de lá da Europa começaram a ficar assim. Eu vi um grande prêmio acho que foi no México, se eu não estou enganado, né? Acho que foi no México, se eu não estou enganado, foi no México. Tinham 70 mil pessoas no Autódromo do México. Aí tá morrendo gente pra caramba lá no México. Olha, gente, não é novidade nenhuma. Você tem novidade se não tivesse ninguém no autódromo. Você tem 70 mil pessoas, tá entendendo? Com Covid, com aquela coisa. Tinha começado a melhorar. Não, acabou já, vamos para a rua. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Nós agora estamos vendo que não é bem assim que funciona. Está arriscado agora de perder mais um ano de 2022. Não sei nem quando é que a nossa casa vai ter condições de reabrir. Você está entendendo? Agora que estava começando a gente a se animar, ficar rostinho alegre, vamos voltar, acontece isso de novo. Gente, vamos devagarinho, né? Aí passamos então para o nosso item segundo, a justiça da reencarnação. Aí na questão 171. Aí o Kardec pergunta, em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação. Pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Só entre os homens egoístas. Então lembrado lá do nosso querido, lá no final do Livro dos Espíritos, né? São Luís, Kardec pergunta, que um dia a Terra vai ser melhor? Vai. Quando dela for banida, o egoísmo, o orgulho. Então, o que nós temos que banir em nós. Isso está em nós, gente, não está nos outros, isso está em nós, dentro de nós.
Você está entendendo? Então Deus dá sempre uma chance para isso, a reencarnação. Não existe aquela, vai ficar no mármore do inferno. Não existe. Né? A doutrina espírita nos prova isso aí. Deus é soberanamente bom e justo. Ele dá sempre uma oportunidade para todos nós. Todos nós, né? Mesmo aqueles que cometem muito, né? Não tem jeito. Deus está sempre pronto, como bom pai que é, né? A sempre nos perdoar. Agora você não é perdoar, perdoar, batendo tapinha, filho, está perdoando, vamos embora. Não. Você tem que passar pela prova dos 9, você tem que se arrepender, você tem que expiar, né? Provar que você se arrependeu. Então, é um contexto, tudo aquilo ali para você se melhorar. Gente, ser um bom espírito não é fácil, não, tá entendendo? A gente não solta daqui, né? Para botar, esse é um querubim. Né? Eu não vou sair de Gilberto aqui para ser um querubim amanhã, né? Um serafim, não. Isso falta muito chão. Falta muito para mim e para todos vocês, com certeza. Aí eu digo para todos de coração aberto, né? A grande verdade é que ainda estamos longe da perfeição, né? Vamos sempre valorizar e qualificar. Isso que é importante, as nossas palavras, nossos pensamentos, sentimentos, deixar o amor fluir em nossos corações. Essa semana eu estava lendo uma página, né, de Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, acho que era Fonte Viva mesmo, o Caminho, Verdade e Vida, né, do nosso querido Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, né, do falatório. Aí o Emmanuel, me lembrei do meu amigo Ivo, né, meu amigo Ivo sempre dizia assim, o verbo mata, né? E ele fala disso, como nós usamos mal a nossa palavra, sempre para xingar, para ofender. Gente, né, vamos qualificar nossas palavras. A nossa palavra tem que ser para levantar o nosso irmão. Nós temos que amar o nosso irmão, incentivar o nosso irmão ao bem. E nós usamos a palavra para isso assim. Não, você está entendendo? Sempre... Nós estamos vendo agora aí, né? O pessoal nesse negócio aí usa a palavra assim, a torta e a direita, né? É fácil xingar o outro, aí depois fica com... humilhar a palavra, né? Através da palavra a gente humilha ao nosso próximo, né? A gente humilha muito mais do que levanta. Essa é a grande verdade, né? Nós estamos vendo aí, né? Agora nós estamos aí numa disputa eleitoral aí que vai haver esse ano no Brasil, né? Isso é coisa bem clara, assim, de um lado tem do mundo, do outro, aí ficam os dois se debatendo, o que leva isso para o Brasil? Só traz negatividade para o Brasil. Você está entendendo, né? Só traz negatividade. Né? A gente não pode ficar um ofendendo o outro, gente. Parece briga assim de final de feira. Parece que nós vivemos eternamente no final de feira, que tem aquelas brigas, né? De arranca-rabo, não sei o quê, rabo de arraia, que não tem os negócios daquele briga, não sei. Gente, não é assim. Então nós temos que qualificar as nossas palavras, nossos pensamentos, deixar o amor fluir dos nossos corações. É o que Emmanuel fala lá, né? Quando ele fala no egoísmo também, lá no nosso evangelho, tem aqui também no Livro dos Espíritos também. E o nosso querido amigo Kardec ainda comenta nessa questão aqui. Kardec diz assim para a gente assim, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe fornece os meios através de provas na vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhe efetuar em novas existências, o que não puderam fazer concluir numa primeira prova. Olha como é que Deus é misericordiamente bom e justo, né? Vê o Kardec falar aqui, então Deus quer que todo mundo vá... Deus não me criou à toa, me criou para chegar à perfectibilidade. Entendeu? Ele me dá todas as chances possíveis. E a doutrina espírita, vamos ser sinceros, ela nos oferece todas as ferramentas para a gente alcançar esse objetivo, né? Passamos então para a encarnação nos diferentes mundos, né? Na questão 172, né? Então diz assim, nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Os espíritos respondem, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, é uma das mais materiais, das mais distantes da perfeição. É aquilo que Santo Agostinho fala lá no Evangelho segundo o Espírito. O que é que eu posso dizer para vocês desse mundo de inspiração que vocês já não conhecem? Nós estamos no rodapé da escala, da escala espírita, né? Tanto da escala de Kardec como da espiral de Leon Denis. Nós estamos lá no rodapé ainda, gente. Nós não evoluímos ainda. Nós estamos, né? Tem gente que diz assim, eu até brinquei, acho que numa outra oportunidade que eu falei assim, eu já estou com o pezinho de bons espíritos. Esse pezinho de bons espíritos, quem gosta de futebol, eu tenho que colocar o VAR. Tem que colocar o VAR lá para ver se teu pezinho, se a barriga, se a camisa que tá. Não tá não, gente, não tá não. Nem com o VAR você tá com o pezinho no... Nós temos algumas tendências já ao amor, à caridade, à benevolência, a indulgência, só que a gente não mantém aquilo ali.
né? A gente não mantém, né? Como eu me lembro da Alba, vamos falar da nossa querida Alba, né, na Casa do Caminho, ela sempre dizia, conversava com a gente lá, dizia que, né, então ela dizia para mim assim, cara, Gil, nós vivemos em cima do fio da navalha. E é verdade, nós vivemos em cima do fio da navalha. A gente não escolheu ainda para qual lado nós vamos cair, né? Aí eu lembrava assim, ó, mas isso é uma grande verdade, é a grande verdade mesmo. A gente acaba uma reunião doutrinária na Casa do Caminho, 8h30 da noite, aquela coisa toda, né? Aí o palestrante vai lá, faz aquela palestra bonita, tomamos passe. Tem pessoas que foram lá tomar passe na sala do Dr. Erma, né, Alba? Aí a gente sai dali, parece que sai purificado dali, que sai toma um banho, né? O Dr. Erma dava aqueles conselhos pra gente, o companheiro lá gastou o verbo dele inteiro, né? Nos doutrinando, palavras bonitas, né? Então, aí saía dali, você chegava no estacionamento, já queria brigar, porque teu carro estava preso. O cara que não vem, tá lanchando, não sei o que, eu tenho que ir embora, olha, aí já baixou o nível todo, que já estragou tudo aquilo que o Dr. Erma fez lá na salinha dele, que o companheiro ficou durante 1h30 lá no púlpito, lá naquela bancada, doutrinando a gente, conversando com a gente, às vezes até brincando, né? Porque a nossa parece que às vezes conversava com a gente, né? Não era uma coisa rígida, né? Então, olha quanto nós temos que aprender. Né? Como é que nós vivemos em cima do fio da navalha? A gente sai ali, passou alguma coisa, fez um sinal assim, passou um táxi, não vai, já chega o camarada que o táxi não parou e mais não sei o que. Gente, nós vivemos assim, em cima do fio da navalha, realmente, está entendendo, né? E a nossa, né? Então, gente, a nossa evolução espiritual e moral, se ela for muito satisfatória, vamos supor, se ela for muito satisfatória, mundos melhores podem nos aguardar. Ou então nós ficaremos aqui, né? Se é porque está tudo no caminho da lei, se aí não for muito satisfatória a nossa evolução moral e espiritual, a gente pode até ficar aqui, o doutor Bezerra não ficou aqui, para alavancar os outros irmãos. É muita pretensão de querer comparar com o doutor Bezerra, mas não é isso que eu quero dizer, não, né? Então nós ficamos aqui, sempre nós temos a oportunidade de estender a mão para o irmão. Então Deus sabe disso aí, ele sempre nos proporciona a oportunidade de fazer o bem. Que quando você faz aí sim você está colocando saldo no seu coração, não é verdade, né? Mas também, né, se a gente quiser atrapalhar os companheiros, está lá também na questão 1019, né? 1019 lá, você vai ser banido daqui. Lembra desse lado de capela que aconteceu, né? Eles moralmente não estavam bem lá, aquela coisa toda, eles foram exilados aqui na Terra. Eu até costumo dizer, gente, se a gente bobear, a gente não vai para o mundo de regeneração, nós vamos ser os exilados da Terra. Quem se recuperou, como diz São Luís, né? Baniu o egoísmo, o orgulho, não sei o que, esse vai ficar pela Terra, que a Terra vai ser um plano de regeneração. Agora, quem não estiver naquele bojo, quem não tiver o green card desse bom comportamento, vai ser esse lado da Terra, né? E isso é uma coisa óbvia, a gente brinca assim, mas é lógica. É lógico, ou a gente acredita ou não acredita, né? Então, eu costumo até dizer que nós seguíssemos o ensinamento de Jesus e cuidássemos muito mais de nós, tivéssemos muito mais amor com o nosso próximo, né? Nós já estaríamos, com certeza, no mundo de regeneração. Que todos nós já temos aquilo tudo na nossa cabeça. Agora, falta praticar aquilo que a gente sabe. Ninguém se torna adulto se não passar pela infância, não é verdade? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? E o plano espiritual nos acolherá em mundos melhores, né? Então, eu não vou dar só, como eu falei para você, eu não vou sair de Gilberto, que eu estou hoje aqui, um espírito ainda imperfeito, para querer ser um querubim, um serafim. Não tem condição. Então, eu tenho que crescer, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que aprender, tenho que ter boas ações. Então, é assim que a banda toca, né? Fora isso aí, não vai funcionar para a gente, certo? Vamos dar um salto aqui, que nós temos bastante coisa aqui. Na questão 178, Kardec pergunta aqui: os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que viveram? A pergunta de Kardec foi forte, hein? Os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, e então aceitaram com alegria as tribulações desta existência, porque elas lhe proporcionam um meio de progredir. Não foi o que o doutor Bezerra fez? Né? Foi convidado por Maria, né? Aí mandou a Celina lá, falar, já tinha feito tudo que tinha que fazer aquilo, para outro orbe, aí não quis, não, vou ajudar. Coitado do doutor Bezerra, né? Tá carregando uma carga com a gente danada aqui, né? Segurando a mão da gente toda hora. Doutor Bezerra, me acorda, agora então que tá todo mundo doente, doutor Bezerra para cá, doutor Erma para lá, doutor Bezerra para cá, doutor Erma para lá.
Coitado desses bons espíritos, né, que estão... Gente, mas é a função dele. Para eles isso é ótimo. E eles não se arrependem, né? E nós, gente, sabemos muito bem disso aí. Eu convivo na Casa do Caminho há 25 anos, eu já não digo 20, mas há uns 20 pelo menos, eu convivo próximo ao Dr. Herman, né? Então, esses 20 anos foram de inteira paciência para comigo e para todos aqueles meus companheiros, todos nós que vivemos na Casa do Caminho. Ele nunca teve uma palavra áspera, sempre foi uma palavra de amor, de carinho, ali com a gente o tempo todo. É assim que funciona o bom espírito, é assim que funciona. Nada, né? Ruim seria se ele não tivesse essa atitude, mas estava sempre pronto. 10 vezes falava com ele, ele falava com a gente uma semana seguinte você chegava lá com a mesma dificuldade que você tinha. Você não aprendeu nada, não escutou nada, entrou por aqui, saiu por ali. Parecia aquela história, tem o ouvido, mas não escuta, tem olho, mas não vê. É aquela história, entendeu? Então, é assim. Então, os bons espíritos têm essa missão. Eles estão aqui porque para eles é muito bom e para nós é muito melhor, porque nós temos esses espíritos de escola nos auxiliando, nos dando a mão, nos levando para frente, para adiante, né? Nós já falamos que Deus, anteriormente, né, Deus aproveita o máximo dos nossos talentos. Não vamos enterrá-los igual lá naquela parábola dos talentos, né? Nem desperdiçá-los. Os talentos são dádivas eternas, divinas, né, que nós temos ali. Né? Aí o Kardec pergunta assim também, isso também pode acontecer por inspiração e Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Aí os espíritos respondem, os espíritos podem permanecer estacionários, porém não retrogradam. Então a punição deles é não se adiantarem e recomeçar sua existência mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. É aquela história que eu falei para você da regeneração da capela, né? Você tem mais ou menos assim, eu nem sei, porque eu não entendo de plano espiritual. Mas é assim, gente, se a Terra passar para a regeneração e eu não estiver naquele contexto, eu vou para outro mundo. Aí naquele mundo eu vou amargurar para cá, vai ficar, caraca, meu colega foi, a marida, minha esposa, minha marida cumpriu tudo bonitinho, foi para... Não tem aquela história assim, encontrou lá no mundo melhor, como é que você está aqui? Ah, doutor, porque o senhor falava, mas não fazia. Eu fazia tudo aquilo que o senhor falava. É a história. Jesus fala comigo, se eu não fizer aquilo que ele está falando, gente, eu não tenho que reclamar depois, não é verdade? Então é assim, é mais ou menos assim. A gente bota uma brincadeira dessa aqui, mas essa é a grande verdade. Ou você faz o bem, ou você pratica o bem, pratica o amor, justiça e caridade, ou você vai estar postergando o seu progresso. Não tem jeito, né? Depois na pergunta bem, da pergunta assim, quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os espíritos devem recomeçar a mesma existência. Os que falirem em suas missões ou em suas próprias. Então, faliu, você vai recomeçar de novo. Repetir o ano, você vai repetir o ano para a gente entender melhor, né? Então, nós estamos falando aqui, nesse bojo todo, né, da infalível justiça de Deus. E não da justiça humana, que é a falha como o próprio homem. Então, por mais que a gente fale, né, por mais que a gente erre com a justiça, Deus está sempre nos dando a mão, nos dando sempre, através da reencarnação, uma nova oportunidade para você chegar à perfeição. Né? Ele não vai ficar aborrecido. Para Deus, o tempo é eterno, é infinito. Né? E nós é que estamos desperdiçando a oportunidade de sermos espíritos mais felizes. Né? Na questão 182, podemos conhecer exatamente o estado físico dos diferentes mundos? Aí os espíritos respondem, nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos se acham em condição de compreendê-las. Isto os perturbaria. Então, os espíritos sempre dizem para a gente, a gente quer muitas vezes descobrir, você está entendendo, o sexo dos anjos. A gente não vai conseguir descobrir. Gente, vamos cuidar vou repetir. Estou sendo chato, né? Vamos repetir, vamos cuidar da gente, vamos fazer o nosso beabá. Você está entendendo? Vamos seguir o que Jesus vem nos ensinar. Vamos seguir o que a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, veio ensinar para todos nós. A prática do bem, do amor e da caridade, o Consolador prometido, né? Veio relembrar aquilo que estava esquecido. Então, é o que Jesus falou. Então, vamos praticar a prática do amor, benevolência. É isso que para nós isso é que interessa para a gente. O que vem na frente vai ser um bônus para a gente. Agora, se eu não faço nada disso aqui, que eu quero saber do outro mundo disso, daquilo, quero saber... Gente, né?
aqui só perturbaria. E Kardec ainda comenta assim, tem um comentário aqui de Kardec na questão 182 que ele diz assim: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, ele não rasteja penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de destruir entre si para se nutrir. O espírito é mais livre e tem das coisas longínquas percepções que nos são desconhecidas. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então você vê, quando a gente chegar nesse patamar aqui, as coisas vão ser diferentes, mas para chegar lá a gente tem que ralar, né? Isso a gente não chega à toa. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é em toda parte uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa quanto do vosso mundo. Ainda dá uns puxões de orelha na gente, né? A gente fala tanta coisa, dá uns puxões de orelha na gente. O espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar, nem sempre, mas pode pedi-lo. E pode obtê-lo caso mereça. Olha a diferença, nem sempre, mas pode pedi-lo e pode obtê-lo caso mereça, pois os mundos são apenas acessíveis aos espíritos segundo o grau da elevação desse. Então não adianta eu querer uma coisa, né? Vou até me prejudicar. Se eu quiser uma coisa maior do que aquela que eu estou desejando, não vai funcionar, não é verdade, né? Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo que ele reencarnará? O grau da sua, olha só, o grau da sua elevação. Gente, é a justiça divina. O plano espiritual sabe de tudo, está tudo no cabimento da lei, não é verdade? Então, gente, meus queridos amigos, eu sempre que me deparo com algumas questões de elevação do espírito, né, como nós estamos falando aqui agora, né, eu digo a mim mesmo, Gil, não é fácil ser um doutor Bezerra, um Santo Agostinho, né, um doutor Hermo. São muitas encarnações de dedicação ao bem, nas pegadas sempre do Mestre Jesus. Quem conhece o doutor Bezerra, né, como eu estudo lá do doutor Bezerra, lá, há 14, 15 anos, 17 anos, para ser mais exato, estudando o doutor Bezerra de Menezes, né, foram anos e anos, foram muitas encarnações de sofrimento, mas sempre na prática do bem. Né? Então é difícil você ver como é que o Gilberto agora quer se comparar, não tem condição, né? Mas eu me consolo dizendo assim, amigos, né? Estamos na doutrina certa, né? Estamos na doutrina certa, que é para nos levar à felicidade. Depende de cada um de nós, ou como diz o Evangelho, a cada um segundo as suas obras. E nós estamos a caminho. Nós já encontramos o nosso norte, nós já encontramos aqui o nosso caminho. Agora, com a gente, quando pegar a Dutra, a gente não pode começar a sair naquelas coisas vicinadas, aquelas estradas vicinadas, não sei. Vamos pegar a Dutra e vamos no caminho reto, tá entendendo? Lá na frente, faz de conta que São Paulo é o paraíso, não é? Mas faz de conta, então nós vamos caminhar no caminho reto. Não vamos lá, vamos sair aqui, vou sair agora aqui em Belfort Roxo, vou sair daqui em Barra do Piraí, vou sair e mais na frente lá, não vamos sair de São José dos Campos, aí vai legal aqui, agora eu vou para Campo de Jordão, não sai não, nós temos que ter uma linha reta traçada, um horizonte, você está entendendo? Nosso objetivo é lá na frente, né? Lá na frente, é como se estivesse lá parado, lá na frente, Jesus nos esperando de braços abertos, e ele só vai chegar lá, você está entendendo, se a gente seguir esse caminho reto, senão nós vamos nos arranhar nesse trajeto inteiro, assim, que é cheio de espinhos ainda, cheio de pedra no chão, vamos cair, vamos quebrar o joelho, você não vai dar certo, não. Certo? Aqui, aí, olha aqui, na questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um mundo inferior, e a própria Terra experimentará uma transformação semelhante. Olha que nós estamos falando, os espíritos já falaram isso aqui. Ela se tornará um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. É o problema da regeneração. Olha a resposta. A Terra experimentará uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. Então, no dia que for, é o que São Luís fala na última questão do Livro dos Espíritos. Quando eu banir o orgulho e o egoísmo, você está entendendo? A Terra será melhor e nós seremos uma Terra, um planeta de regeneração. Os que não tiverem enfadado naquilo ali vão sofrer, como é que ele diz assim? Ele diz assim, lá, ranger de dentes, de chorar lá, ranger os dentes, um negócio assim que ele diz lá, costuma dizer. Então é o que vai acontecer com os que não cumprirem os preceitos
divinos que o Jesus trouxe para todos nós. Mas olha que boa esperança os Espíritos nos dão. Haverá mundo em que o Espírito deixado de habitar um corpo material só tenha como evotório o perispírito? Sim, e até mesmo esse evotório se torna tão etéreo que para vós é como se ele não existisse. Este é, então, o estado puro dos espíritos. Esse estado puro dos espíritos nós vamos ver, já passamos lá na escala espírita, nós estamos na 186, já passamos lá na escala espírita, nós vimos que o único que nós conhecemos nessa pureza toda aqui é Jesus. Como eu costumo brincar, né, com os companheiros quando estamos estudando, o nosso perispírito agora é igual aquele Pierrot, em carnaval, igual Pierrot, é cheio de pontos pretos ainda. Até tirar esses pontos pretos são as nossas paixões, os nossos vícios, até tirar tudo isso do nosso perispírito, ainda falta muito, muito, muito tempo mesmo, né? Na questão 188 e última questão, os espíritos, a Kardec pergunta assim, os espíritos puros habitam mundos especiais ou ficam no espaço universal sem estar ligado a mais um mundo do que o outro? Aí os espíritos respondem, os espíritos puros habitam certos mundos, mas a eles não ficam confinados, como os homens, a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. É claro, quanto mais depurado, você está em vários lugares ao mesmo tempo. Isso até, olha como é que a doutrina espírita vem esclarecer para a gente, né? Então, claro que o espírito ele pode estar aqui, deixe brilhar a sua luz, deixe fazer a sua luz. Foi o que Jesus falou para a gente. Quando a nossa luz começar a brilhar, nós estaremos em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, nós somos isso que somos agora aqui, né? Encarnado nesse corpo grosseiro, mas aquilo que eu falei para vocês, gente, nós estamos a caminho e nós seremos felizes, porque Deus aqui assim quer e assim será. Então, meus queridos companheiros de jornada, não nos inquietemos, Deus está no comando e tudo está no cabimento das suas leis. Unidos pelo mesmo ideal do bem, faremos essa trajetória nossa, mais suave, mais rápida, né? Então, nós temos que nos dar a mão, aproveitar agora que quando a pandemia acabar, né, ver como é que foi difícil para nós esse distanciamento, nós nos unirmos mais, nos abraçarmos mais, no sentido de nos irmanarmos mais, né, para que a gente torne realmente fazer valer todo aquele sacrifício que Jesus fez por cada um de nós quando esteve aqui na Terra, né? Então nós temos que ter isso em mente, fazer valer para nós, né, esse sacrifício, porque Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. É a ele que na hora do desespero nós rogamos, meu Jesus, né? Então, que Jesus, que Deus, que os bons espíritos, né, nos abençoe e que todos nós, amigos, tenhamos um bom fim de semana. Que assim seja, assim será, graças a Deus.